Vamos orar. Pai amado, Pai querido, agradeço ao Senhor, meu Pai, por essa casa firme, por poder finalizar, meu Pai, por ter esse privilégio, por finalizar, meu Deus, essa quarta-feira. Meu Deus, realizando esse trabalho das 23, peço que o Senhor visite, meu Pai, a cada casa, a cada jovem, a cada igreja, a cada altar, a cada coração. E que cada um, meu Pai, seja tocado, meu Pai, por Teu Espírito, seja tocado, meu Deus, por esse fogo, meu Deus, que vem consumindo, meu Pai, consumindo as dores, consome, meu Pai, a ansiedade, consome as tristezas. Meu Pai, entrega a paz, entrega equilíbrio, entrega a mansidão. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, entregar essa plenitude a todos nós. Meu Pai, que esse jovem, essa mãe, esse pai, esse membro, essa família, receba, meu Pai, aquilo que está buscando. Porque eu sei, meu Deus, que tem muitos e muitos, para não dizer, meu Deus, uma grande maioria, que não são jovens, meu Pai, de idade, mas buscam, meu Pai, essa juventude na força, na entrega. Buscam, meu Pai, preservar o primeiro amor. O primeiro amor, meu Pai, que nos mantém tão vivos, tão felizes. Esse primeiro amor, meu Deus, que nos faz enxergar, Senhor, cada detalhe, cada trabalho, meu Deus, cada oportunidade de semear no Teu reino, na Tua obra, na igreja, meu Pai, como uma oportunidade da vida. Meu Pai, cantando e adorando, meu Pai, lavando um banheiro, levando um lixo, Senhor, limpando uma cadeira, entregando, meu Pai, evangelizando, meu Deus, fazendo uma ligação, meu Pai, semeando, meu Pai, em algum setor. Meu Deus, esse é o primeiro amor. O primeiro amor, meu Pai, de enxergar que nada é pequeno, nada é menor, mas tudo, meu Pai, é grande, porque o menor, meu Pai, é aquele, meu Deus, que não enxerga, Senhor, as coisas pequenas como grande, mas como o Senhor nos ensina, o maior é o que serve. Não existia e não houve, meu Pai, e não haverá alguém maior que o Senhor. E o Senhor nos mostrou, como nos últimos ensinamentos, meu Pai, pegando uma toalha, colocando na cintura e lavando aos pés dos discípulos. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por nos ensinar tanto. E que possamos, meu Pai, ter essa graça para fazer obras iguais, meu Deus, e se possível, e eu sei que é muito difícil, mas o Senhor nos deu, meu Pai, essa liberdade e nos impulsionou a fazer obras iguais ou até mesmo maiores. Nos ajuda, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Aquilo que falamos, pecamos, erramos, nos perdoa. Meu Deus, nós não queremos ser roubados, mas, meu Deus, nós queremos, meu Pai, receber tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor prometeu a cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus. Eu entrego esse trabalho em Tuas mãos e que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus. Possamos, meu Pai, ter um grande culto, como tivemos, meu Pai, no sábado. Foi um grande trabalho. E eu sei, meu Deus, que o trabalho, meu Pai, bem realizado, meu Pai, é aqueles que seja uma alma, mas que ela saiu, meu Pai, desse trabalho mudada, transformada, salva, Senhor. Que seja uma alma, porque aquela alma, meu Pai, que é salva, é aquela alma, meu Pai, que o reino festeja, Senhor. Houve festa no céu, porque eu sei que almas foram salvas nesse culto. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Seja prudente. O noivo se aproxima. Você se considera uma pessoa louca, uma pessoa imprudente ou uma pessoa prudente? Uma pessoa sensata ou uma pessoa insensata? Uma pessoa que aproveita todas as oportunidades, que sempre deixa azeite extra? Uma pessoa que deixa sempre para comprar na última hora? Porque quando você lê lá em Mateus 25, você vê que o noivo estava demorando, isso que elas relataram. Mas nós esperamos no Senhor.
Tem pessoas que acham que sempre muita coisa está demorando e agem com insensatez. Sempre procurando se completar com alguma coisa, com alguém, comprando algo, viajando para algum lugar. E fica numa ansiedade. Eu percebi que eu tinha um nível de ansiedade quando eu percebi que ao abrir a Bíblia, eu ficava olhando para o celular. Uma coisa que parece pequena, mas não é. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter inteligência. Se tem algo que me distrai, ele não pode ficar perto de mim. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Então, se aquilo está trazendo um mal para a minha vida, eu peguei o celular, botei dentro do armário e fechei a porta. Bispo, você não teve controle? O controle é aquilo que eu decido ter. Se você tem uma televisão, você tem um controle. Você vai decidir qual canal que você vai colocar. Se você tem um ar-condicionado na sua casa, que nesses dias está difícil, você vê que você pode decidir qual temperatura que você vai colocar. É a mesma coisa no nosso nível espiritual. Você decide se você vai ser uma pessoa fria espiritualmente, ou você vai ser uma pessoa quente. A Bíblia é infalível, a palavra de Deus, ela deve ser a autoridade máxima na nossa vida. É muito importante fazer essas perguntas e buscar em Deus essas respostas. A prudência é crucial e ela se torna a mãe de todas as virtudes. Prudência é a virtude que faz prever as faltas, os perigos. Você se torna uma pessoa cautelosa, uma pessoa sensata, uma pessoa ajuizada. Quando nós lemos aqui em Tiago 4:6 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Não é prudente ser orgulhoso, arrogante, tanto que a Bíblia diz em Obadias 1:3. Obadias 1:3 diz, a arrogância do seu coração o tem enganado. Ter prudência na vida espiritual significa estar atento aos sinais. Eu separei ainda o significado de prudência. Virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. Então vamos pegar esse significado e dar uma analisada nele. Virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências. Quando você pega o significado de conveniência, você vê aquilo que é útil, conveniência. Aquilo que é útil, que simplifica uma rotina. Então, o inconveniente é aquele que complica uma rotina. O conveniente é aquele que simplifica uma rotina, que economiza o tempo. Então, quando a gente começa a entender que o prudente é uma pessoa que vive na conveniência de Deus, ela simplifica muitas coisas na vida. Ela não procura vários, ela se sustenta e se satisfaz com uma só. Ela tem paz em uma só. Calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar um assunto delicado, difícil. Qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, com precaução. O sinônimo de prudência: ponderação, preocupação, atenção, cautela, cuidado, sensatez, calma, moderação, juízo e bom senso. Agora, quando eu pego um antônimo de prudência, é imprudência, doidice, descuido, precipitação. A Bíblia diz que ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Crie seus filhos desde pequeno no temor do Senhor, ensinando, cuidando da obra de Deus. Eu vejo que uma das coisas que eu estabeleci na minha casa, e eu vejo que isso é uma prudência,
é levar os meus filhos para todos os lugares. Eles vão para os evangelismos, eles estão nos trabalhos dos jovens, eles sempre estão em todos os lugares. Eu lembro de um vídeo, ainda várias, né? Não é uma pessoa só, mas uma pessoa ainda inclusive falou, bispo, olha que eles andam até como você, eu ando na oração, eles andavam atrás. É como o pato e os patinhos. Uhum. Você viu um nível de prudência, porque eu sei que a única coisa que pode dar temor, dar alegria, entregar paz para os meus filhos, é Deus. E quando eles têm Deus, eles têm tudo. Porque você começa a colocar Deus no centro, eles centralizam Deus. Então, a partir de Deus, que você decide o seu casamento, com quem você vai casar, porque você é prudente. A partir de Deus, você decide o seu trabalho, um trabalho que não vai te tirar da presença de Deus, não vai fazer você perder culto, não vai roubar a sua energia. Você decide aonde você vai morar, porque você tem prudência. Prudência. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas prudência, na versão NVI é prudência, na versão NTLH é sabedoria. Então a prudência é sabedoria. Então uma pessoa prudente, ela decide onde ela trabalha, com quem ela vai casar, com as pessoas que você vai andar, com a comida que você vai comer. O nível de prudência seu, o nível de temor, vai decidir toda a sua vida. Sem prudência, é certo que teremos uma vida fracassada. O prudente, ele é capaz de evitar perigos desnecessários. O prudente expressa prudência e cautela. O prudente, ele pensa antes, então ele se prepara. Então o prudente, ele não trabalha com suas vontades, com seus desejos, com as suas emoções. O prudente, ele faz aquilo que é certo. Então, ele age da maneira que é correta, independente do que ele está sentindo, pensando, ele faz. Então, o prudente, ele evita dor e sofrimento na sua vida, na sua própria vida. Já o imprudente, ele caminha para a destruição. O imprudente, ele sofre. Porque quando ele não faz aquilo que é correto, ele sofre. Porque ele não conquista, ele não avança, então ele tem o quê? A insatisfação. Então, você paga um preço por ser prudente e paga um preço por ser imprudente. Então, de qualquer maneira, vamos pagar um preço. Então, o prudente, ele paga o preço da obediência, ele paga o preço do sacrifício, de fazer aquilo que ele não tem vontade, mesmo assim ele faz. Ele paga um preço, porém ele tem uma grande recompensa. Já o imprudente, por um outro lado, ele paga o preço de não realizar, de não obedecer e não fazer aquilo que ele foi ensinado. Ele decide pagar esse preço, eu não vou fazer. Então, ele paga um preço muito alto. Ele não vai colher bênçãos, mas ele está gerando o quê? Uma grande consequência. Então, ele vai colher coisas ruins. Então, o prudente, como ele acabou de falar, prudência é sabedoria. Sabedoria é ouvir a Deus e obedecer o que ele está falando. Relacionado aos filhos, aos jovens, se você hoje não é prudente com seus filhos, amanhã você poderá e precisará de orações para que ele, devido à sua negligência, você vai precisar de orações nessa criação. Então, até hoje, essa palavra casa com o que eu falei de manhã, ao meio-dia, porque eu falei sobre isso. Quando você não paga o preço e você não faz o que é certo na infância, você vai pagar um preço muito alto na adolescência. Quantos pais que estão vivendo uma adolescência conturbada, quando se fala de adolescente, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Rebeldia, silêncio, grosseria,
malcriação, distanciamento, falta de diálogo. Mas por que isso acontece em algumas famílias? Porque houve uma imprudência. Pais foram imprudentes na formação desse adolescente. Então, no Ministério Mudança de Vida, aprendemos isso. A vida é feita de ciclos e fases. Então, eu tenho que respeitar e eu tenho que ser prudente em cada ciclo. Então, como pai, como mãe, eu tenho que ser prudente. Agora, se eu tenho crianças dentro de casa, eu tenho que ter prudência com essas crianças. Tudo que eu preciso, eu tenho que depositar agora, eu tenho que formar agora, eu tenho que ajudar agora, eu tenho que corrigir a falta de caráter agora, eu tenho que ter um bom diálogo, porque eu estou preparando essa criança para a adolescência. Então, quando eu tenho essa prudência nessa fase infantil, nessa fase criança, eu tenho uma adolescência ali abençoada dentro de casa. Então, eu vou ter adolescentes mais tranquilos, eu vou passar muito bem com os meus adolescentes. E se eu sou prudente como pai, como mãe, nessa adolescência, eu vou ter bons resultados quando ele for jovem. E se eu for prudente quando ele for jovem, eu vou ter um bom resultado quando ele chegar na fase adulta. Tem até o que a gente viveu ontem à noite. Desculpa de interromper. Não, pode continuar. Acho que todo mundo conhece aquela slime, aquela trem ali que gruda em tudo. Gruda no cabelo, na cabeça, na roupa, parede, no no tapete, cachorro. no Tudo. Aquelas massinhas, aquelas gomas que vai grudando, melequenta. Quem conhece? Todo mundo conhece aí, né? Não tem jeito. E aí eles ganharam, os dois ganharam, e o Davi especificamente, ele gosta de fazer uns testes, né? E naquilo eu falei, Davi, olha, você pode brincar, mas sem tapete, sem parede, tal, botar tal. E ele fez tudo diferente do que eu falei. Quando eu olhei, ele tinha conseguido grudar no teto e estava caindo. Parecia aquelas casas, né? Caca de nariz. Em que os filmes mal assombrados começa a cair uma gosma do teto. E aí ele grudou no tapete. Depois, quando viu, o cachorro estava comendo. Tudo ele fez. Eu falei, amor, papai precisa te ensinar algo aqui agora. Peguei a slime. Quando não há obediência, há perdas. Peguei a slime e eu prisei. Ele gostou muito disso. Eu percebi. Eu precisava, amor, pela desobediência existe perdas. Peguei ela e coloquei no lixo. Ele não gostou, ficou bem chateado. E conversei com ele, dormiu. Hoje eu fui, comprei uma outra. Eu precisava ensinar isso para ele. E ele teve uma atitude boa, ele foi sensato, ele aprendeu. E eu dei uma outra para ele hoje. Bispo, mas o que você trouxe? Eu trouxe uma prudência para ele. Porque toda vez a gente sabe disso. A desobediência traz perdas. Todo mundo aqui perde quando desobedece. Se você desobedece uma regra no seu trabalho, você perde o emprego. Se você desobedece uma regra básica financeira, você entra em dívida. Se você desobedece a questão da sua alimentação, você fica com sobrepeso. É ou não é? Não existe falar que não existe regra. Existe regra. Quando eu pego em Provérbios 15:5, não pedi para separar, mas coloca no 15:5, na NVI e na NTLH. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai. Hoje, quem é o nosso pai supremo? Deus. Então vamos colocar aqui, que para mim eu coloco como pai, como Deus. O insensato faz pouco caso da disciplina. Se você não tem disciplinas básicas na sua vida, como uma disciplina na hora de dormir, o que isso gera? Você começa a dormir muito tarde, acorda muito tarde, ou dorme pouco. Isso vai te cobrar durante o dia. E se você não tiver a prudência de estabelecer uma disciplina no seu dia, o que isso vai gerar? Você vai entrar em algum tipo de ferramenta para te estimular. Tem pessoas que entram no energético, tem pessoas que entram no café. E o que acontece? O básico você não consegue fazer.
Porque a disciplina, existe uma disciplina para tudo. Então o insensato faz pouco caso. Ele não despreza, mas na NTLH já fala em desprezo. Coloca na NTLH. Quem despreza o seu pai ensina. Quem despreza o que seu pai ensina é tolo. Então quem despreza o seu pai vai se tornar tolo. Quem faz pouco caso, o insensato faz pouco caso. Mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Então, a falta de disciplina vai ter uma repreensão. Você é repreendido. De que maneira? Passando vergonha, passando humilhação, perdendo oportunidades, vendo seu ano ser roubado. Quando você pega aqui, mas quem aceita a correção é sábio. Então, se eu pego um paralelo nas duas traduções, a prudência é sabedoria. E qual é o princípio da sabedoria? Então, se você tem sabedoria, você teme a Deus. Temer a Deus é ter medo? Sim ou não? Não. O que temer a Deus é para você? Do significado é respeito. Se você é casado com alguém, e você ama a sua esposa, e você respeita a sua esposa, se alguma mulher passar na rua, você não vai olhar. Você respeita. Porque independente se você está com a sua esposa ou não, você respeita a aliança que você tem no dedo. Sim ou não? Tem uma aliança no seu coração. Então, independente se alguém está olhando ou não, você vai respeitar, porque você sabe que é imoral. Você sabe que mentir é errado. Você sabe que covardia, os covardes serão os primeiros a ser lançados no lago do fogo, de fogo e enxofre. E você não quer isso para você. O diabo pode falar que você pode viver como quer, comer o que quer, aceitar o que quer, andar com as pessoas que quer, e você sabe que não existe isso. Não existe uma geração que mais tem liberdade do que essa, uma geração mais depressiva e suicida do que essa. Por quê? Porque é uma geração que faz pouco caso da disciplina do pai. É uma geração que despreza o que o pai ensina. É uma geração tola que aprendeu a perder tempo. Porque se você sabe que essa palavra é importante, você estaria atento agora. Tem pessoas que não estão atentas. Por quê? Porque não entendeu que a gente não tem o dia do amanhã. Sabe o que acontece? Tem pessoas que são como as virgens. Quando precisa, vai correr para comprar óleo. Vai correr para comprar azeite. Tem duas versões. Uma versão fala de óleo e outra azeite. Que acaba sendo praticamente igual. Então, se eu sei e acredito que o noivo está chegando, e ele está à porta, eu vou ter azeite extra. E eu não vou emprestar azeite, porque não vai dar, como as próprias virgens ajuizadas falaram. Não vou emprestar, porque não vai dar nem para mim nem para você. Vá comprar. É ou não é? Não falou isso? Vá comprar. E o que aconteceu? O noivo chegou, e na NVI fala porta fechada, na NTLH fala porta trancada. A porta é fechada e ela é trancada. Porque uma coisa é você fechar sua porta sem fechadura, outra coisa é você fechar e trancar. Porque essa porta só vai ser aberta se o noivo permitir você entrar. E você sabe por que ele não vai permitir você entrar? Porque ele já estava avisando que ele estava chegando. Eu não posso permitir coisas na minha vida sabendo que o prudente antecipa, o prudente tem discernimento, o prudente ele vai trabalhar de maneira preventiva e não reativa. Você sabe que se você colocar um tecido de poliéster perto do fogo, vai pegar fogo. Eu não vou deixar. Você sabe, se você jogar água numa panela que incendeia, o que vai acontecer? Ela vai explodir, é ou não é? Mas se você jogar açúcar, você jogar areia. Um dos ensinamentos do bombeiro não é jogar água no tambor. É pegar um pano molhado e tampar o oxigênio. É ou não é? Sim. Então tem coisa que você já sabe, você já aprendeu.
Mas o problema é que muitos não estão trabalhando de maneira antecipada. Em Provérbios 8,5 diz: vocês inexperientes. Eu gosto muito da tradução da NTLH, mas eu vou falar primeiro da NVI. Vocês, presta atenção, por favor. Vocês, na Provérbios 8,5, vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. Agora eu estou falando aqui no culto, que é para todos, mas direcionado aos jovens nesse momento. Olha que interessante. Em Provérbios 4, eu vou ler a partir do Provérbios 8, 4, vou ler a partir do 4. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores desta terra. Você mora nessa terra, sim ou não? Olha agora a direção que ele dá. O que eu falei no 5? Vocês inexperientes na NVI. Vocês inexperientes adquiram a prudência. Olha na NTLH. Você é jovem. Coloca na NTLH. Você é jovem e sem experiência? Você é jovem e sem experiência? É uma pergunta que está fazendo aqui. Aprendam a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Bispo, eu sou jovem e não tenho experiência. Aprenda a ser prudente, então. Se você é jovem e você não tem experiência nenhuma, é até engraçado, porque tem uns estagiários, né? Quem foi estagiário sabe o que eu estou falando. Eu fui anos estagiário de direito e estagiário no agente, você sabe, né? Não tem direito nenhum, não tem horário para entrar, não tem nenhum direito, tem o direito de ficar calado. E quando você... É engraçado que o estagiário vai pedir trabalho, o cara fala, mas você não tem experiência. Mas eu quero experiência, por isso que eu estou pedindo para me dar uma experiência. Então ele entra para pedir uma experiência, mas seu currículo não tem experiência, mas então me dá para eu ter um currículo com experiência. Então você é jovem e você não tem experiência, aprenda a ser prudente. Então seja prudente. Você vai ser prudente. Um prudente é uma pessoa que se prepara, uma pessoa cautelosa, uma pessoa que sabe o que está fazendo. Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Porque uma pessoa juízo, uma pessoa ajuizada, é como a gente fala aqui em Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. 5 delas eram insensatas. O que eu falei aqui? O que eu falei no Provérbios 15:5? O insensato faz pouco caso da disciplina. Tá fechando já, né? As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Quando eu pego aqui na outra versão, no Provérbios, Mateus 25:5, sabe o que diz? Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar. A primeira fala o quê? O noivo demorou para chegar e ficaram com sono. O que quer dizer? Uma fala de adormecer, outra começaram a adormecer, porque tem gente que está dormindo, tem gente que está começando a dormir. E sabe quando você começa a dormir? É como você não está mais atento e não está levando com total seriedade aquilo que você está ouvindo.
O problema é que muita gente está adormecendo no momento que não é para dormir. E no momento que é para dormir, não está dormindo. E no momento que é para ficar acordado, não está acordado, está sempre fora da frequência. No momento que é para dormir, não dorme. No momento que é ficar para acordar, não está acordado. Consegue ver a gravidade disso? À meia-noite ouviste um grito, o noivo se aproxima, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo. Você não é generosa? Você não vai dividir? Divide o pão com a tua irmã. Tem coisas que você não vai dividir. Você sabe de uma coisa que eu acho muito importante a gente falar? Não entre em guerras que não é sua. Tem gente que ao invés de vir para a igreja está discutindo com parente. Está perdendo tempo no celular. Davi, quando foi ouvir e cumprir o ensinamento de Jessé, desceu para o acampamento, começou a falar com os soldados. Eliabe veio encher o saco. Falei, o que você é? Eu conheço teu coração, conheço muito. Conheço teu coração. Ele falou assim, o que eu fiz? A Bíblia diz, ele virou-se. É ou não é? Quem lembra disso? Ele virou para o problema. Aquilo não era um problema. Mas o diabo quer que você perca tempo com pessoas como Eliabe. E pessoas como Eliabe só estão lá para perder teu tempo. Tem pessoas que estão lá para pregar para você. O que eu mais ouvi no tempo da pandemia, sejam prudentes. É ou não é? Nós éramos os imprudentes. Os imprudentes de estar fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Está dentro da igreja. Está sendo sensato. Sabendo que a maior crise no mundo, a gente está dentro de casa. Isso é ter azeite extra. Azeite extra, você está no lugar que você tem que estar, fazendo o que tem que fazer, na hora, no lugar, no momento e obedecendo a Deus. O que eu mais ouvi foi criticado, você é um imprudente. Você está na rua, o que você está fazendo com esse povo? Você está passando Covid para esses povos que estão precisando de comida. Vocês são os imprudentes, e criticava e detonava. O que a gente fez? A gente não perdeu tempo com essas pessoas, muito pelo contrário. A gente bloqueava esse povo, porque isso não era ímpio. Isso era crente que estava falando. É gente que acompanha o canal, é gente que está lá, ouvindo a palavra, e a palavra, a mesma palavra que eu estou ouvindo. E a palavra que sai desse altar, que é liberada pelo anjo da igreja, que é a bispa, não é uma palavra de covardia, não é uma palavra de medo. É uma palavra que perca a tua cabeça, mas não perca a tua fé. Perca o teu braço, entra no reino do céu, faltando algum objeto, alguma parte do teu corpo, mas entre no reino dos céus. Porque você tem algo que te impede, arranque e joga fora. Então, ser prudente é você encher a sua candeia, porque o noivo se aproxima. E falando sobre a imprudência, a prudência, o que seria muito bom depois deste culto, desta reunião, você fazer uma lista de coisas que você perdeu por conta da imprudência. Todo mundo já perdeu algo na vida por conta que foi imprudente. Talvez perdeu um celular por imprudência, não prestou atenção. Talvez perdeu uma bênção por imprudência, porque não estava com a vida espiritual em dia. Todo mundo já perdeu algo por uma imprudência, por uma desobediência. E seria bom você fazer essa lista e ter a consciência. Nossa, eu estava tão perto de conquistar, de conseguir algo, mas devido à minha imprudência, à minha desobediência, eu não alcancei, eu não vivi. Porque a imprudência, além de nos roubar, ela também nos coloca num nível e num padrão muito baixo de humilhação, de vergonha. A própria leitura da palavra, quando você não lê a palavra, você está sendo imprudente.
Porque quantas coisas já aconteceram e vão acontecer na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, temos que combater com a palavra. Mas como eu vou combater com a palavra se eu não conheço a palavra? Isso é uma imprudência. Como eu vou combater o mundo espiritual se eu não conheço o mundo espiritual? Isso é uma imprudência. Como eu vou guerrear com o diabo e contra todas as suas armadilhas se eu não sei nem o básico da palavra de Deus? Isso é imprudência. Eu ensino muito isso na escolinha com as crianças. Eu ouvi essa expressão quando eu era menina, que minha mãe levou eu um certo tempo numa igreja. Uma vez eu estava indo para a igreja e uma tia perguntou, cadê a sua Bíblia? Eu falei assim, deixei minha Bíblia em casa, era pequenininha. E minha tia deu um brando assim, como assim, menina? Você vai para a guerra sem a espada? Eu, que espada, tia? É uma Bíblia, é um livro. Mas ela estava dizendo de forma espiritual. Então, quantas vezes as pessoas elas vêm para a igreja e não estão trazendo a Bíblia? Pessoas que estão dentro da igreja e não estão lendo a Bíblia. E como você está lutando as guerras? Porque sim, existe uma guerra. A maior guerra nossa não é essa guerra física, pessoas. Briguei com meu marido, briguei com aquele, briguei com aquele. Não, isso não é guerra. A maior guerra é a guerra espiritual. Essa é uma guerra violenta. Olha, eu não tive... A bispa, ela sempre conta, né? Ela já testemunhou várias guerras espirituais que ela teve. E precisa ter preparo. Quantos líderes que foram fazer visita em determinados lugares saiu com a calça rasgada? Porque era uma opressão tão grande... E não tiveram aquele... eu estava nesse dia, hein? E não tiveram aquele preparo, não estavam preparados. Para eu fazer uma visita, eu preciso estar preparado, eu preciso ser prudente. A bispa sempre orienta isso. Não vai lutar no mundo espiritual se você não está preparado. Tenha prudência, porque talvez você vai tirar o demônio da casa de alguém, você vai sair com o demônio colado em você. Porque já teve pessoas que foi fazer visita em um determinado lugar, voltou com o demônio daquele lugar oprimido. Então, precisamos ter essa prudência com a nossa vida espiritual. Pessoas que não tinham... Teve um caso de uma pessoa que ela não tinha preparo nenhum, mas ela foi num lugar onde, num manicômio, não sei o que era, um lugar de... não sei, uma coisa assim, e foi impor as mãos em pessoas, acabou adquirindo aquele espírito para a própria vida. Porque não tinha preparo. Não tem preparo, isso é imprudente. Eu não posso permitir que qualquer pessoa coloque a mão na minha cabeça. Uma pessoa que eu não conheço, que não é da mesma fé que a minha, temos que ter prudência. Para nós que somos líderes, temos que ter prudência, responsabilidade, em orar por você, prudência em colocar a mão na sua cabeça, porque tudo é transferência. E na sua vida, o que está faltando essa prudência? O que está faltando essa prudência aí na sua vida? Talvez eu já falei também em cultos, quantas pessoas que elas estão dentro da igreja agora, elas clamam, eu quero, o Senhor faz na minha vida, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Sai da porta para fora, nossa, mas a vida é difícil mesmo. Nossa, que labuta, que coisa difícil. Elas quebram a própria oração. Isso é uma imprudência. Pessoas que estão pedindo algo, mas estão sendo imprudentes no dia a dia. Não estão tendo prudência. Então eu quero algo, mas o que eu estou fazendo para adquirir isso? Eu estou sendo prudente ou imprudente? Em Lucas 6, 46, 49, diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Pronto, acabou o culto. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, abençoa, Senhor, Senhor? Ele está dizendo,
e não fazem o que eu digo. Eu mostrarei com quem se compara aquele quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Quando agimos com prudência, construímos a nossa casa com alicerces bem fortes. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Porque é isso que acontece com o imprudente. Quando chega a destruição, ela chega com tudo, destrói tudo. Leva tudo, acaba com tudo. Porque aquela pessoa ela não foi prudente. Já tivemos casos na igreja, falando com jovens agora, de jovens que foi muito bem, eles foram muito bem assim, jovens que foram orientados na palavra. Bom, vão casar? Tenha prudência. Tenha prudência. Então, significa que não significa que você está noivo, que você pode avançar o sinal. Tenha prudência. E já ouvi de jovens, é exagero, não, eu tenho controle, eu estou noivo, não, eu tenho controle, não vamos nos tocar. O que é dito? Ninguém tem o controle nessa área. Então, atenção e mantenha a prudência. Mas não ouviram, não obedeceram, passaram a linha antes do tempo. Foram imprudentes. Depois, quando chegou o casamento, algo que era para fluir, teve um problema violento. Porque foram imprudentes. Então, quantas pessoas estão vivendo dores, aflições, problemas por conta da imprudência? Não é maravilhoso? Eu não sei você, mas você já viveu algo? Não é maravilhoso quando alguém te pergunta algo? Várias coisas. Um exemplo então. Você está fazendo a leitura da Bíblia todos os dias? Sim. Você está tomando 3 litros de água todos os dias? Sim. Você está comendo corretamente, comida saudável? Sim. Você ora todos os dias? Sim. Está fazendo 10 motivos de gratidão todos os dias? Sim. Você está ouvindo todos os programas? Você está participando de todos os cultos? Sim. Está fazendo jejum? Sim. Está orando pela igreja, pelas pessoas? Sim. Não é maravilhoso? Não é legal? Você fica, nossa, sou muito prudente, estou fazendo tudo direitinho. Gera uma alegria, uma satisfação. Nossa, eu estou conseguindo, eu consigo. Mas quando você é pego na sua imprudência, meu Deus, bate pânico, desespero, vontade de sumir, vontade de parar, de desistir. Quando é perguntado algo para você e você fala assim, não. Você leu a Bíblia em um ano? Não. Você está orando, você ora todos os dias? Não. Isso é horrível, mas só vive a aflição quem é imprudente. Porque hoje... Mas esse é um caso que eu preciso falar. Isso não é o fim do mundo, tá? Se você não conseguiu ler a Bíblia em um ano, leia 1 ano e meio, mas leia. Mas leia. Se você não conseguiu ler 3 capítulos, leia 2, leia 1. Não é o fim do mundo. O problema é que eu falo por mim, eu carregava uma culpa que eu não precisava carregar. Por quê? Porque eu não conseguia ter essa disciplina, essa rotina, estabelecer esse padrão.
E eu tentava o quê? Infelizmente, muitos de nós, inclusive, se você for sincero, muitos vão assumir isso aqui hoje, que fazem uma comparação com a pessoa do lado. E essa pessoa, se ela tem mais uma disciplina mais estabelecida, por até mesmo estar anos fazendo a mesma coisa, você, quando você falha, você se sente culpado e vontade de parar. E é por isso que muitos param na igreja, porque fazem comparação com o irmão que está do lado e não consigo mesmo. O Senhor não te chamou para você ser igual a outra pessoa. O problema é que muitos estão parando na fé, estão esfriando, estão se tornando mornos, estão desistindo, estão abandonando o seu ano, não acreditam mais em nada, porque não conseguiu cumprir o propósito. Se você parou, às vezes você parou a leitura já faz 1 mês, 2 meses, volta a fazer. Está tudo ponto, certo. exatamente. O problema é que muitos desistem de tudo. Você está ouvindo uma palavra que vem para você tomar uma decisão hoje de ser prudente. Não é o fim do mundo. E a leitura da Bíblia não é uma competição. Esse é o ponto. Quando a nossa liderança nos deu essa direção, não é uma competição. Quem vai conseguir ou quem não vai conseguir. Só um momento. Nossa, desculpa. Porque você já me interrompeu demais. Agora eu quero falar. Esse negócio da Bíblia... Você está expondo aqui o negócio. Aqui, Essa leitura da Bíblia não é uma competição. Quem vai terminar, quem vai conseguir ou quem não. Não é uma competição, mas é para aprendermos sobre a palavra de Deus, para que possamos ter a capacidade de combater o mundo espiritual sozinhos. Então não é uma competição, mas é para aprendermos a palavra de Deus. Não ficarmos apenas nas referências dos cultos que é lido para a gente. Tem pessoas que só ficam na referência que o pastor ou a pastora está lendo. Não pega na própria Bíblia, não lê sozinho. Nossa, está na minha Bíblia isso também? Não é uma competição. Mas é que para que você conheça ainda mais a palavra do Senhor, para que você tenha mais intimidade com a palavra do Senhor, para que você cresça, para que você combata da maneira certa, para que você tenha prudência. Formar você para ter prudência. Porque o que acontece? Se você não sabe o que está escrito na Bíblia, como é que você vai combater? Como é que você vai combater alguém que diz para você que você não é obrigado a dizimar? Quando alguém olha para você e diz, não, você não tem que... É pecado buscar por prosperidade. De onde tirou isso? Que você não pode buscar por prosperidade, que você não pode buscar por cura, que você não pode dizimar, que isso não é obrigatório. Que você não tem o direito de se casar, que você não pode se casar. Se você não conhece a Bíblia, você vai cair em qualquer historinha que vão te contando. E não é assim. Nesse dia, atendi uma mulher que ela conheceu um rapaz, ele é solteiro, ele é divorciado há muitos anos. E ela conheceu esse rapaz agora, e aí uma pessoa de uma outra igreja disse para ela, não, você não pode casar com ele. Ela perguntou, por que não? Porque como ele é divorciado, você vai estar pecando. Você vai estar ele vai estar traindo a ex-esposa dele. E ela veio perguntar, pastora, tá certo isso? Eu falei, mas quem te contou isso? De onde essa pessoa tirou isso? Que Bíblia está lendo? Então, se você não lê a Bíblia, você é levado ao engano. Aí a pessoa que Deus colocou um homem na vida dela, comete a besteira de não casar com ele, porque alguém diz que é pecado ela casar com ele. O homem é divorciado há tantos anos. Então, a leitura da Bíblia não é uma competição, mas é para você crescer ainda mais em conhecimento bíblico, em sabedoria e em discernimento. Para você adquirir a prudência, a sabedoria que vem de Deus. Agora você pode falar. Fica à vontade. Agora eu não quero. É todo seu, olha lá. 10 minutos ele tem.
Eu não quero. Tinha um jovem que ele começou a leitura e começou a ler 25 capítulos. E ele falou, nossa, bispo, estou lendo 25 capítulos. Eu falei assim, isso não é bom. Falei para ele. Ah, bispo, mas eu já li 25 capítulos, tal. Você não vai conseguir manter esse ritmo. Não deu uma semana, ele não lia mais a Bíblia. Porque você começa no 880. A gente precisa de um equilíbrio. Eu falei, estabeleça 4, 5, que seja o seu máximo e pare e vá fazer, porque isso não começa uma coisa que não fica saudável. E ele falou, não, eu vou manter tal. Começou a ler 25, no outro dia não estava lendo 25, começou a ler 15. No outro dia não começou, acho que leu 2 capítulos, depois parou, começou a desanimar, se sentiu culpado porque começou muito forte e não manteve, porque o combustível não era o combustível do aprendizado, era de uma competição. E aquilo começou a enfraquecer ele. O fato da gente ter começado muito bem, a gente precisa ter a sabedoria de manter um padrão. Não adianta eu começar a correr 20 quilômetros numa esteira, você vai parar. Todos aqui que começam a academia, se começar a academia hoje, nunca fez, se pegar muito peso, você vai ficar 2 semanas no mínimo para se recuperar. Quem já entrou em algum exercício de uma vez e se arrependeu? Se arrebentou todo. Fala a verdade, vai. Vamos falar a verdade. Ninguém faz academia aqui, ninguém faz nada, exercício nenhum. O último que a pessoa entra, eu lembro de uma pessoa que ela começou a fazer uma dieta da banana. Ela só comia banana. Não emagreceu, engordou mais e se sentiu mais frustrada. Tem que fazer o equilíbrio. Você pode comer tudo, mas come um pouquinho de cada. Vai trazendo esse equilíbrio. O Provérbios 1, capítulo 1, versículo 4 diz, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. E, na NTLH, podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Podem também tornar sábia uma pessoa que não tem experiência nenhuma, adquirir sabedoria e ensinar os moços a serem ajuizados. Porque a tendência do ser humano é perder o juízo. Porque a única forma de você manter um juízo, manter o bom senso, é em cima da palavra de Deus. Então, seja prudente. Tome uma decisão hoje. Se ainda tem alguma área da sua vida que não está tendo prudência, não está tendo juízo, não está tendo bom senso, comece a estabelecer, volte à leitura, seja prudente, se prepare para coisas grandes, porque Deus está fazendo coisas grandes no nosso povo. O nosso povo está se levantando, tem muita gente que tinha parado, voltou para a igreja, e eu tenho certeza, nós vamos terminar um ano com o melhor ano da nossa vida. Amém. Muitos até ficaram o ano todo vindo na igreja, mas outros estão voltando, estabelecendo um padrão no Senhor e já estão recebendo mais do que aqueles que já estavam, pelo fato das decisões, pelo fato de um coração sábio, um coração humilde, um coração temente. Se coloque de pé, por gentileza, e vamos orar. Feche seus olhos, por gentileza. E peça a Deus te mostrar aonde ainda existe áreas na sua vida que você está agindo com imprudência. Às vezes você está enxergando algo, mas às vezes você não está vendo uma área imprudente, sem juízo, sem sensatez. Está faltando foco, está faltando decisão. E o Senhor está chamando um povo prudente. Um povo que busca sabedoria. Um povo que não vai se acovardar e desistir, agindo com insensatos. O Senhor busca um povo que tem sensatez. E nós somos esse povo. Peça para Deus nesse momento que a partir de hoje, através desta decisão que você está tomando hoje, Ele venha te manter
nesse foco, e você começa a estabelecer hoje esse nível de prudência na sua vida, esse nível de sabedoria, esse continuismo, essa persistência, essa consistência, esse espírito de servo. Meu Deus, nós oramos nesse momento, Senhor, e peço, meu Pai, que o Senhor venha visitar cada um de nós. Visita o nosso povo. Meu Deus, que nenhum de nós venhamos a rejeitar, Senhor, a disciplina do Pai. Nenhum de nós, meu Pai, venha se desviar, meu Deus, daquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. Meu Pai, nós somos chamados, meu Pai, para esse nível, um nível de excelência, um nível de foco, um nível de entrega, um nível de humildade. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, derramar essa multiplicação de graça, esse favor, que venha nos capacitar, meu Pai, a estabelecer esse padrão, a mudar, meu Pai, os padrões, que nunca mais, meu Pai, venhamos, meu Pai, ser um povo que começa e não termina, mas sejamos o povo finalizador, um povo que começa e termina tudo, meu Deus. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, abençoa o nosso povo, abençoa nossos jovens. Meu Pai, nos dê um espírito, meu Pai, humilde. Meu Deus, um foco, Senhor. Meu Deus, uma intimidade. Que cada um, meu Pai, se aprofunde nesse relacionamento. E nunca mais, meu Pai, venha parar no meio do caminho. Nós precisamos de Ti, Senhor. Porque sem o Senhor, meu Pai, não há motivo para estar aqui. Somente com o Senhor, sendo prudentes, sendo sensatos, sendo ajuizados, adquirindo bom senso e sabedoria, possamos, meu Pai, viver uma vida abundante, feliz e completa. Eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade. Peço, meu Pai, que o Senhor continue falando com cada um de nós. Meu Pai, que todos nós viemos viver, meu Pai, esta glória. Viemos tocar, meu Pai, nos projetos que o Senhor separou para cada um, meu Deus. E poder testemunhar, meu Pai, este mês e ainda este ano, como o melhor ano da nossa vida. Vivendo, meu Pai, o sobrenatural. Meu Deus, e avançando no Senhor todos os dias, meu Pai. Sem ser o povo, aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam para uma glória maior e para um nível de experiência profundo. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos demais e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.